Livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Quantos dizem amém? Por gentileza, podeis tomar os vossos assentos. Quero ministrar uma singela palavra esta noite, falando sobre a saudade de Deus. Então, quando eu falo da saudade de Deus, eu estou falando dentro desta visão antropopática. Deus como um ser que se comunica de forma que o homem possa entender o que Ele quer nos falar. Amém, queridos? Então, Deus como um ser pessoal, Ele manifesta sua pessoalidade, sua personalidade, através do antropomorfismo e através do antropopatismo. E Deus, como um ser antropopático, Ele é um ser que comunica o seu sentimento de saudade para Israel. Se não, confira comigo em Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. O que é isto, querido? Claro que é Deus comunicando o seu sentimento de saudade. É Deus dizendo pela boca do profeta Jeremias: eu estou com saudade de vocês, eu estou sentindo comoção, eu estou lembrado de como vocês eram, como vocês me seguiam quando não tinham nada, quando vocês viviam numa terra seca, numa terra árida, e apesar dos pesares, apesar das crises e das dificuldades, vocês me seguiam, vocês andavam após mim, e eu estou me lembrando disso. É Deus dizendo: estou com saudade daquela época, estou com saudade daquela geração, estou com saudade daquele comportamento seu, estou com saudade daquela compostura, daquelas atitudes. E é claro, não podemos confundir saudade com saudosismo. Deus está falando aqui e expressando saudade. Deus não é saudosista. O saudosismo, ele é prejudicial. O saudosismo, ele traz problemas, ele gera problema. O saudosismo, ele é reprovado na Bíblia. Salomão, falando sobre o saudosismo, ele diz em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 10. Veja o que diz as Escrituras. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 10. Nunca digas: porque foram os dias do passado melhor do que estes, porque não é sábio fazer esta pergunta. É claro que Salomão está protestando aqui o saudosismo. Deus não é saudosista. Deus, ele é saudoso. Ele sente saudade, mas não saudosismo.
porque o saudosismo ele paralisa as pessoas. O saudosismo deixa as pessoas estáticas, voltadas para um lugar, ou com a atenção voltada para um lugar que eles não podem mais alcançar, o passado. E automaticamente o saudosismo embaça a visão para o futuro. O saudosista, ele tende a ficar preso às lembranças do passado e não reage para o futuro. Deus, quando fala, ele fala dizendo do quanto ele sente saudade das lembranças do passado, mas ele não fica parado ali. Ele diz: eu vou levantar a tenda de Davi que caiu. Eu vou reviver esses tempos mais uma vez com vocês. É diferente do saudosismo que fica parado. Jesus, combatendo o saudosismo, entre aspas, ele diz no texto que está em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela agiu com saudosismo, ela tinha uma ordem para ir adiante, mas ela preferiu ficar olhando para Sodoma e para Gomorra, e o resultado é, nem volta para o ponto de onde saiu, nem avança para o lugar que Deus quer. Deus não aceita saudosismo. Deus conta com saudade, porque a saudade, no mínimo, nos move adiante para viver as experiências que já foram vividas. E esta noite eu quero falar da saudade de Deus. Saudade que Deus está sentindo de nós. Saudade que Deus está sentindo de você. Saudade que Deus tem sentido de seu povo. E como eu já disse, o saudosismo ele é perigoso. O saudoso pode até sentir tristeza, mas esta tristeza é acompanhada por uma gratidão que lhe move a viver as experiências do passado. O saudosismo ele destrói, a saudade ela comove. No texto que eu li, nós temos uma promessa de Deus reagindo ao sentimento de saudade. Deus está com saudade da tenda de Davi. E quando Deus sente saudade da tenda de Davi, então ele se pronuncia: eu vou reedificar a tenda de Davi. Eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Eu vou reedificar e levantá-la como nos dias da antiguidade. Veja que Deus não está olhando para a tenda de Davi e dizendo: eita, nunca mais, só foi aquele momento. Não, eu vivi uma experiência ali e vou revivê-la. Vou viver novamente a experiência da tenda de Davi. Deus expressando este sentimento de saudade, entendemos de que esta promessa não é uma promessa apenas veterotestamentária, mas também neotestamentária. Em Atos capítulo de número 15, versículo de número 16 ao 18, o apóstolo também ratifica estas palavras, repete essa promessa. E quando ele fala desta promessa para o nosso tempo, para o tempo que se chama hoje, dispensação da igreja, eu entendo que o apóstolo está comunicando que a promessa que Deus fez lá atrás pela boca do profeta Amós não era uma promessa apenas de caráter veterotestamentário, mas neotestamentário. Tanto para aquela geração que ouviu, quanto para esta geração que pelo eco daquela está sendo alcançado nesta noite pela palavra de Deus. Então Deus quer, neste tempo presente, levantar a tenda de Davi mais uma vez. Deus quer isto. E falar de que Deus quer isto
é o mesmo que dizer que Deus continua sentindo saudade. Mas eu preciso lhe comunicar duas verdades acerca deste tema. Primeiro é que nem todas as pessoas que passam por nós sentimos falta delas. Você precisa compreender que nem todo mundo que vai passar por você e que passa por você e que tem passado por você, você vai sentir falta dessas pessoas. Tenho certeza que hoje você passou por muitas pessoas na rua, no shopping, em algum lugar, e você nem lembra da afeição, nem lembra da aparência, não lembra, porque nem todo mundo que passa por você marca. Aleluia. Deus sente saudade. Mas, queridos, eu me pergunto, por que Deus sentiu saudade da tenda de Davi? Porque Deus sentiu saudade do tabernáculo de Davi? Se olharmos panoramicamente a história, tanto do Antigo Testamento até o Novo Testamento, onde a promessa se repetiu, Deus recebeu muitos tabernáculos. Deus teve o tabernáculo de Moisés, Deus teve o tabernáculo de Siló na casa de Eli, Deus teve o templo de Salomão, Deus recebeu o templo de Zorobabel, Deus recebeu o templo de Herodes, a construção. Mas quando ele resolve falar, ele não diz, estou com saudade do tabernáculo de Moisés. Não, ele diz, eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Porque Deus sentiu saudade do de Davi e não do de Salomão, que foi muito mais pujante, mais rico. O tabernáculo de Moisés tinha lá o altar do sacrifício, a pia do lavatório, o candelabro, a mesa dos pães asmos, tinha o altar do incenso e a arca da aliança. Quantas coisas preciosas! Mas Deus não sente saudade do tabernáculo de Moisés. Mas quando ele resolve expressar seu sentimento, comunicar, ele diz, eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Oh, que saudade! O tabernáculo caiu, mas eu vou reedificá-lo. E eu quero mostrar a vocês pelo menos duas razões porque Deus sentiu saudade do tabernáculo de Davi. Venha comigo para as Escrituras. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Você vai ver o que é o tabernáculo de Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. O tabernáculo de Davi não passava de uma cabana. O tabernáculo de Davi não passava de um toldozinho. O tabernáculo de Davi não passava de uma cabaninha aonde só tinha a arca. Não tinha altar de incenso, não tinha candelabro, não tinha mesa de pães asmos, não tinha nada daquilo que tinha no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão. Mas Deus, quando sente comoção, ele diz, eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Estou sentindo falta antropopaticamente do tabernáculo de Davi. O que é que tinha de tão precioso neste tabernáculo para causar uma comoção em Deus? O que havia de tão valioso naquele tabernáculo para Deus abrir a boca de um nabi, de um profeta e dizer, eu vou reerguer, eu vou reedificar. Lá na frente ele abre a boca do apóstolo e diz, eu vou levantar novamente o tabernáculo de Davi. Aí você vem para o texto que está em 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos passar um pouquinho pelas Escrituras, para que a gente possa entender esse texto.
1 Crônicas capítulo 17, versículo de número 1, diz assim: e sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortina. Está debaixo de cortina, está cercada por pano, está coberta por um pano. Eu moro numa casa de luxo, mas Deus é apresentado na arca numa casa de cortina. Isso não pode. Isso é Davi dizendo ao profeta Natã. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, o que é que ele diz? Faze, porque Deus é, tem palavra melhor do que esta. Se eu ouvir de um profeta, de um orientador espiritual, tudo que você quiser fazer, faz, porque Deus vai ser contigo. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Quando Davi ouviu esta mensagem, ele entrou para dentro da sua casa e Natã foi para a sua. Esse texto tem um intervalozinho de uma noite, depois ele retoma aqui, mas o texto tem um intervalo. Natã vai para a sua casa, Davi entra na sua casa para fazer votos. Aí você vai lá no Salmo 132, vamos lá, Salmo 132, para você saber o que aconteceu com Natã e o que aconteceu com Davi durante aquela noite. Salmo 132, Davi está na sua casa com uma palavra do profeta, palavra extraordinária. Tudo que tu colocares no teu coração fazes, porque o Senhor é contigo. Aí o Salmo 132, Davi começa a orar dentro da sua casa. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo. Davi está aqui se expressando: eu fiz voto, estou fazendo novamente, estou renovando meus votos. Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei ao leito de minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi está ali fazendo voto, dizendo: Deus, amanhã eu vou sair desta casa e eu só retorno a ela depois que eu construir um santuário para o Senhor. Eu não vou dormir, eu prometo ao Senhor que eu não durmo, vou ficar acordado sob vigia para que tudo isso aconteça. E Davi vai se organizando. Quando ele está já ali terminando aquela vigília de oração, alguém bate na porta da sua casa, na porta de cedro, na casa de cedro. E quando ele vai lá saber quem é que está lá, o profeta Natã. E o profeta Natã volta e diz assim: Davi, meu filho, esta noite foi pequena para mim, e Davi para mim também. Eu estava já planejando, fazendo um rascunho aqui, já disse a Deus que eu vou construir, nem vou dormir enquanto não construir. Não, Davi, espera aí um momentinho. Deus mandou te dizer o seguinte: olha, Davi, tu sabe onde eu te escolhi, de onde eu te tirei, tu sabe quantos líderes já passou aqui sobre este povo. Olha aí no livro das crônicas, vai lá no livro das memórias, vê se eu pedi algum tabernáculo, vê se eu pedi a ele alguma casa, vê se eu pedi a ele algum lugar. Agora tu vem e quer me tirar da tenda. Eu quero te dizer que tu não vai construir casa para mim, porque eu estou muito satisfeito nesta tenda, e eu não vou aceitar que tu construa uma casa. Talvez por causa da tua dedicação eu deixe teu filho fazer uma casa para mim, mas agora não quero casa nenhuma, me deixa na tenda, Davi. Davi disse: o quê? Deus pediu isso? Deus
Deus mandou me dizer isso. Sim, Davi. Mas por que Deus queria tanto a tenda de Davi? Capítulo 16 de 1 Crônicas. Eu gosto de pregar para uma igreja que gosta de Bíblia. Capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram aonde? E a puseram aonde? No meio da tenda. Diga, no meio da tenda. Que Davi lhe tinha armado. O que é que havia ali naquela tenda? O texto de 1 Crônicas, capítulo 16, diz que colocaram a arca no meio da tenda. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Versículo 7. Então naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Versículo 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Porque Deus desejou tanto a tenda de Davi, porque Deus sentiu comoção e prometeu levantar. Digam comigo, porque na tenda de Davi. Diga, porque na tenda de Davi Deus era o centro das atenções. A arca não estava lá no último cômodo, como no templo de Salomão, nem como no tabernáculo de Moisés. A arca estava no meio. Na tenda de Davi, a arca estava no meio. Deus, ele era o centro das atenções. Deus gosta quando nós o colocamos como centro das atenções. Por que você veio a este culto? Para que você veio a este culto? A quem você está esperando encontrar ou querendo encontrar neste culto? Será que este culto é só um lugar para você encontrar um amigo? Ou você veio porque Deus é o centro? Porque Deus está no meio. O segredo é Deus no meio da tenda.